Olá, crianças, tudo bem? Gente, eu tô nervosa, tá? Liga não, criançada. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês. Oi, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui contar uma história pra vocês. Uma história muito legal sobre sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Por exemplo, todos nós temos as nossas sabedorias, mas nós temos que praticá-la, exercitar a nossa sabedoria. E sabe como a gente exercita a sabedoria? Quando a gente quer matemática, a gente exercita em matemática. A gente faz exercício, estuda. Português, do mesmo jeito. Agora, quando você quer sabedoria para a vida, é importante a gente estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre nova, abençoada e maravilhosa pra gente. Olha só, eu vim aqui contar uma história para vocês. Eu vou contar bem do meu jeito para vocês entenderem. Pois é, olha só. Quando Jesus tinha 12 anos, ele pegou a família dele, os amigos, todas as pessoas que viviam perto e foram para uma festa, a festa da Páscoa, que acontecia lá em Jerusalém. Jerusalém era longe. Eles pegavam e caminhavam assim, cerca de 3 dias. Imagina 3 dias a gente caminhando. Pois é, 3 dias caminhando. E caminharam até lá, curtiram a festa e se juntaram novamente para voltar para casa. E na estrada, todos os amigos juntos, as crianças brincando, os adultos conversando, porque vocês sabem que adulto conversa, né? E criança brinca também. Então acontece o quê? Às vezes perdemos a atenção nas coisas. Quando Maria percebeu, cadê Jesus? E foi procurar Jesus. José, cadê Jesus? E nada de Jesus, e os amigos não sabiam, e ninguém sabia onde estava Jesus. Então Maria disse, José, bora procurar Jesus. E foram pela estrada, voltando para Jerusalém, procurando por Jesus. E procuraram, e caminharam um dia de volta. Quando chegaram ao templo, eles tiveram uma grande surpresa. O templo era onde ficavam os mestres e doutores. Mestres e doutores são pessoas muito inteligentes, que estudam muito, que estudavam a palavra de Deus. E eles se surpreenderam com a sabedoria de Jesus, porque Jesus conhecia as coisas do Pai dele, ele conhecia as bondades, o trabalho, a graça que era Deus. Então, ele foi passando para os mestres e doutores. E eles se perguntavam como ele sabe tanta coisa. Como é que a gente não sabe as coisas que está no coração da gente? Jesus é filho de Deus, então nós temos que saber as coisas de Deus. Para isso, nós temos que estudar a palavra de Deus. Mas Maria, desesperada, encontrou Jesus e disse, Jesus, por que você fez isso conosco, meu filho? Nós te procuramos por todos os lugares e não encontramos. E agora nos surpreende aqui sentado, conversando com os doutores. Aí ele virou, mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então, ele estava lá já fazendo com que as pessoas conhecessem o que era o maravilhoso Deus. O que ele é para nós e o que ele ia ser para a eternidade. O que ele é hoje, o que ele foi ontem e o que ele vai ser amanhã. Então, para a gente ficar sempre ligado e saber o que Deus quer de nós, nós devemos estudar a Bíblia e ler sempre, porque lá tem todas as palavras e tudo que a gente precisa saber na nossa vida. Ah, mas tia Fernanda, eu sou pequenininho, eu não tenho que saber muita coisa. Tem sim, sabe por quê? Porque o seu coração pode viver cheio de interrogaçõezinhas, cheio de dúvidas, cheio de coisas para você aprender e que você não sabe muito bem explicar. Mas quando a gente sabe a palavra de Deus, quando a gente entende todas as coisas que Deus quer nos dizer, sabe o que acontece? Nosso coração se engrandece e sorri. Porque ele aprende coisas da vida,
coisas boas, coisas do coração, coisas de Jesus, coisas de Deus. E é isso que nos basta, coisas de Deus. Então, como nós podemos saber as coisas de Deus? É lendo a Bíblia e pedindo para nosso Senhor nos abençoar. Como nós fazemos isso? Orando. Então, junta as suas mãozinhas e vamos orar. Vamos pedir a Deus hoje pela graça de estarmos aqui assistindo esse vídeo. Pela graça que Deus nos dá pela nossa casa, pela nossa vida, pelo conforto do nosso lar, pelos nossos parentes, pelo nosso alimento. Agradecer sempre a Deus por tudo, por Ele estar dando essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Ele e aprendendo sobre sabedoria, sobre como ser sábios. Então, queridos, vamos agora orar a Deus. Pai, Senhor de misericórdia, obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Obrigada pela graça do Seu Espírito Santo, que tem aquecido nossos corações em dias difíceis, em dias alegres. Obrigado, Senhor, por nos guardar embaixo de Suas asas e guardar a nossa família, todos aqueles que amamos. Obrigada, Senhor, por estar sempre do nosso lado. Perdoai os nossos pecados e nos guiai por toda a vida. Guiai sempre pelo caminho do bem, sempre pelo caminho que devemos seguir. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Crianças, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Olá, crianças, tudo bem? Gente, eu tô nervosa, tá? Liga não, criançada. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês. Oi, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui contar uma história pra vocês. Uma história muito legal sobre sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Por exemplo, todos nós temos as nossas sabedorias, mas nós temos que praticá-la, exercitar a nossa sabedoria. E sabe como a gente exercita a sabedoria? Quando a gente quer matemática, a gente exercita em matemática. A gente faz exercício, estuda. Português, do mesmo jeito. Agora, quando você quer sabedoria para a vida, é importante a gente estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre nova, abençoada e maravilhosa pra gente. Olha só, eu vim aqui contar uma história para vocês. Eu vou contar bem do meu jeito para vocês entenderem. Pois é, olha só. Quando Jesus tinha 12 anos, ele pegou a família dele, os amigos, todas as pessoas que viviam perto e foram para uma festa, a festa da Páscoa, que acontecia lá em Jerusalém. Jerusalém era longe. Eles pegavam e caminhavam assim, cerca de 3 dias. Imagina 3 dias a gente caminhando. Pois é, 3 dias caminhando. E caminharam até lá, curtiram a festa e se juntaram novamente para voltar para casa. E na estrada, todos os amigos juntos, as crianças brincando, os adultos conversando, porque vocês sabem que adulto conversa, né? E criança brinca também. Então acontece o quê? Às vezes perdemos a atenção nas coisas. Quando Maria percebeu, cadê Jesus? E foi procurar Jesus. José, cadê Jesus? E nada de Jesus, e os amigos não sabiam, e ninguém sabia onde estava Jesus. Então Maria disse, José, bora procurar Jesus. E foram pela estrada, voltando para Jerusalém, procurando por Jesus. E procuraram, e caminharam um dia de volta. Quando chegaram ao templo, eles tiveram uma grande surpresa. O templo era onde ficavam os mestres e doutores. Mestres e doutores são pessoas muito inteligentes, que estudam muito, que estudavam a palavra de Deus. E eles se surpreenderam com a sabedoria de Jesus, porque Jesus conhecia as coisas do Pai dele. Ele conhecia as bondades, o trabalho, a graça que era Deus. Então, ele foi passando para os mestres e doutores. E eles se perguntavam como ele sabe tanta coisa. Como é que a gente não sabe as coisas que está no coração da gente?
Jesus é filho de Deus, então nós temos que saber as coisas de Deus. Para isso, nós temos que estudar a palavra de Deus. Mas Maria, desesperada, encontrou Jesus e disse: Jesus, por que você fez isso conosco, meu filho? Nós te procuramos por todos os lugares e não encontramos. E agora nos surpreende aqui sentado, conversando com os doutores. Aí ele virou: mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então, ele estava lá já fazendo com que as pessoas conhecessem o que era o maravilhoso Deus. O que ele é para nós e o que ele ia ser para a eternidade. O que ele é hoje, o que ele foi ontem e o que ele vai ser amanhã. Então, para a gente ficar sempre ligado e saber o que Deus quer de nós, nós devemos estudar a Bíblia e ler sempre, porque lá tem todas as palavras e tudo que a gente precisa saber na nossa vida. Ah, mas tia Fernanda, eu sou pequenininho, eu não tenho que saber muita coisa. Tem sim, sabe por quê? Porque o seu coração pode viver cheio de interrogaçõezinhas, cheio de dúvidas, cheio de coisas para você aprender e que você não sabe muito bem explicar. Mas quando a gente sabe a palavra de Deus, quando a gente entende todas as coisas que Deus quer nos dizer, sabe o que acontece? Nosso coração se engrandece e sorri, porque ele aprende coisas da vida, coisas boas, coisas do coração, coisas de Jesus, coisas de Deus. E é isso que nos basta, coisas de Deus. Então, como nós podemos saber as coisas de Deus? É lendo a Bíblia e pedindo para nosso Senhor nos abençoar. Como nós fazemos isso? Orando. Então, junta as suas mãozinhas e vamos orar. Vamos pedir a Deus hoje pela graça de estarmos aqui assistindo esse vídeo. Pela graça que Deus nos dá pela nossa casa, pela nossa vida, pelo conforto do nosso lar, pelos nossos parentes, pelo nosso alimento. Agradecer sempre a Deus por tudo. Por Ele estar dando essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Ele e aprendendo sobre sabedoria, sobre como ser sábios. Então, queridos, vamos agora orar a Deus. Pai, Senhor de misericórdia, obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Obrigada pela graça do Seu Espírito Santo, que tem aquecido nossos corações em dias difíceis, em dias alegres. Obrigado, Senhor, por nos guardar embaixo de Suas asas e guardar a nossa família e todos aqueles que amamos. Obrigada, Senhor, por estar sempre do nosso lado. Perdoai os nossos pecados e nos guiai por toda a vida. Guiai sempre pelo caminho do bem, sempre pelo caminho que devemos seguir. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Crianças, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Olá, crianças, tudo bem? Gente, eu tô nervosa, tá? Liga não, criançada. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês. Oi, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui contar uma história pra vocês. Uma história muito legal sobre sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Por exemplo, todos nós temos as nossas sabedorias, mas nós temos que praticá-la, exercitar a nossa sabedoria. E sabe como a gente exercita a sabedoria? Quando a gente quer matemática, a gente exercita em matemática. A gente faz exercício, estuda. Português, do mesmo jeito. Agora, quando você quer sabedoria para a vida, é importante a gente estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre nova, abençoada e maravilhosa pra gente. Olha só, eu vim aqui contar uma história para vocês. Eu vou contar bem do meu jeito para vocês entenderem. Pois é, olha só, quando Jesus tinha 12 anos, ele pegou a família dele, os amigos, todas as pessoas que viviam perto
e foram para uma festa, a festa da Páscoa, que acontecia lá em Jerusalém. Jerusalém era longe, eles pegavam e caminhavam assim, cerca de 3 dias. Imagina 3 dias a gente caminhando. Pois é, 3 dias caminhando. E caminharam até lá, curtiram a festa e se juntaram novamente para voltar para casa. E na estrada, todos os amigos juntos, as crianças brincando, os adultos conversando, porque vocês sabem que adulto conversa, né? E criança brinca também. Então acontece o quê? Às vezes perdemos a atenção nas coisas. Quando Maria percebeu, cadê Jesus? E foi procurar Jesus. José, cadê Jesus? E nada de Jesus, e os amigos não sabiam, e ninguém sabia onde estava Jesus. Então Maria disse, José, bora procurar Jesus. E foram pela estrada, voltando para Jerusalém, procurando por Jesus. E procuraram, e caminharam um dia de volta. Quando chegaram ao templo, eles tiveram uma grande surpresa. O templo era onde ficavam os mestres e doutores. Mestres e doutores são pessoas muito inteligentes, que estudam muito, que estudavam a palavra de Deus. E eles se surpreenderam com a sabedoria de Jesus, porque Jesus conhecia as coisas do Pai dele, ele conhecia as bondades, o trabalho, a graça que era Deus. Então, ele foi passando para os mestres e doutores. E eles se perguntavam como ele sabe tanta coisa. Como é que a gente não sabe as coisas que está no coração da gente? Jesus é filho de Deus, então nós temos que saber as coisas de Deus. Para isso, nós temos que estudar a palavra de Deus. Mas Maria, desesperada, encontrou Jesus e disse, Jesus, por que você fez isso conosco, meu filho? Nós te procuramos por todos os lugares e não encontramos. E agora nos surpreende aqui sentado, conversando com os doutores. Aí ele virou, mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então, ele estava lá já fazendo com que as pessoas conhecessem o que era o maravilhoso Deus. O que ele é para nós e o que ele ia ser para a eternidade. O que ele é hoje, o que ele foi ontem e o que ele vai ser amanhã. Então, para a gente ficar sempre ligado e saber o que Deus quer de nós, nós devemos estudar a Bíblia e ler sempre, porque lá tem todas as palavras e tudo que a gente precisa saber na nossa vida. Ah, mas tia Fernanda, eu sou pequenininho, eu não tenho que saber muita coisa. Tem sim, sabe por quê? Porque o seu coração pode viver cheio de interrogaçõezinhas, cheio de dúvidas, cheio de coisas para você aprender e que você não sabe muito bem explicar. Mas quando a gente sabe a palavra de Deus, quando a gente entende todas as coisas que Deus quer nos dizer, sabe o que acontece? Nosso coração se engrandece e sorri. Porque ele aprende coisas da vida, coisas boas, coisas do coração, coisas de Jesus, coisas de Deus. E é isso que nos basta, coisas de Deus. Então, como nós podemos saber as coisas de Deus? É lendo a Bíblia e pedindo para nosso Senhor nos abençoar. Como nós fazemos isso? Orando. Então, junta as suas mãozinhas e vamos orar. Vamos pedir a Deus hoje pela graça de estarmos aqui assistindo esse vídeo. Pela graça que Deus nos dá pela nossa casa, pela nossa vida, pelo conforto do nosso lar, pelos nossos parentes, pelo nosso alimento. Agradecer sempre a Deus por tudo. Por Ele estar dando essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Ele e aprendendo sobre sabedoria, sobre como ser sábios. Então, queridos, vamos agora orar a Deus. Pai, Senhor de misericórdia, obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Obrigada pela graça do Seu Espírito Santo, que tem aquecido nossos corações em dias difíceis, em dias alegres.
Obrigado, Senhor, por nos guardar embaixo de suas asas e guardar a nossa família e todos aqueles que amamos. Obrigada, obrigada, Senhor, por estar sempre do nosso lado. Perdoai os nossos pecados e nos guiai por toda a vida. Guiai sempre pelo caminho do bem, sempre pelo caminho que devemos seguir. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Crianças, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais. Olá, crianças, tudo bem? Gente, eu tô nervosa, tá? Liga não, criançada. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês. Oi, meus amores, tudo bem? Eu vim aqui contar uma história pra vocês. Uma história muito legal sobre sabedoria. Você sabe o que é sabedoria? Por exemplo, todos nós temos as nossas sabedorias, mas nós temos que praticá-la, exercitar a nossa sabedoria. E sabe como a gente exercita a sabedoria? Quando a gente quer matemática, a gente exercita em matemática. A gente faz exercício, estuda. Português, do mesmo jeito. Agora, quando você quer sabedoria para a vida, é importante a gente estudar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é sempre nova, abençoada e maravilhosa pra gente. Olha só, eu vim aqui contar uma história pra vocês. Eu vou contar bem do meu jeito pra vocês entenderem. Pois é, olha só, quando Jesus tinha 12 anos, ele pegou a família dele, os amigos, todas as pessoas que viviam perto e foram para uma festa, a festa da Páscoa, que acontecia lá em Jerusalém. Jerusalém era longe. Eles pegavam e caminhavam assim, cerca de 3 dias. Imagina, 3 dias a gente caminhando. Pois é, 3 dias caminhando. E caminharam até lá, curtiram a festa e se juntaram novamente para voltar para casa. E na estrada, todos os amigos juntos, as crianças brincando, os adultos conversando, porque vocês sabem que adulto conversa, né? E criança brinca também. Então acontece o quê? Às vezes perdemos a atenção nas coisas. Quando Maria percebeu, cadê Jesus? E foi procurar Jesus. José, cadê Jesus? E nada de Jesus, e os amigos não sabiam, e ninguém sabia onde estava Jesus. Então Maria disse, José, bora procurar Jesus. E foram pela estrada, voltando para Jerusalém, procurando por Jesus. E procuraram, e caminharam um dia de volta. Quando chegaram ao templo, eles tiveram uma grande surpresa. O templo era onde ficavam os mestres e doutores. Mestres e doutores são pessoas muito inteligentes, que estudam muito, que estudavam a palavra de Deus. E eles se surpreenderam com a sabedoria de Jesus, porque Jesus conhecia as coisas do Pai dele, ele conhecia as bondades, o trabalho, a graça que era Deus. Então, ele foi passando para os mestres e doutores. E eles se perguntavam como ele sabe tanta coisa. Como é que a gente não sabe as coisas que está no coração da gente? Jesus é filho de Deus, então nós temos que saber as coisas de Deus. Para isso, nós temos que estudar a palavra de Deus. Mas Maria, desesperada, encontrou Jesus e disse, Jesus, por que você fez isso conosco, meu filho? Nós te procuramos por todos os lugares e não encontramos. E agora nos surpreende aqui sentado, conversando com os doutores. Para ele virou, mãe, você não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Então, ele estava lá já fazendo com que as pessoas conhecessem o que era o maravilhoso Deus. O que ele é para nós e o que ele ia ser para a eternidade. O que ele é hoje, o que ele foi ontem e o que ele vai ser amanhã. Então, para a gente ficar sempre ligado e saber o que Deus quer de nós devemos estudar a Bíblia e ler sempre, porque lá tem todas as palavras e tudo que a gente precisa saber na nossa vida.
Ah, mas tia Fernanda, eu sou pequenininho, eu não tenho que saber muita coisa. Tem sim, sabe por quê? Porque o seu coração pode viver cheio de interrogaçõezinhas, cheio de dúvidas, cheio de coisas para você aprender e que você não sabe muito bem explicar. Mas quando a gente sabe a palavra de Deus, quando a gente entende todas as coisas que Deus quer nos dizer, sabe o que acontece? Nosso coração se engrandece e sorri, porque ele aprende coisas da vida, coisas boas, coisas do coração, coisas de Jesus, coisas de Deus. E é isso que nos basta, coisas de Deus. Então, como nós podemos saber as coisas de Deus? É lendo a Bíblia e pedindo para nosso Senhor nos abençoar. Como nós fazemos isso? Orando. Então, junta as suas mãozinhas e vamos orar. Vamos pedir a Deus hoje pela graça de estarmos aqui assistindo esse vídeo. Pela graça que Deus nos dá pela nossa casa, pela nossa vida, pelo conforto do nosso lar, pelos nossos parentes, pelo nosso alimento. Agradecer sempre a Deus por tudo, por Ele estar dando essa oportunidade de estarmos aqui conversando sobre Ele e aprendendo sobre sabedoria, sobre como ser sábios. Então, queridos, vamos agora orar a Deus. Pai, Senhor de misericórdia, obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Obrigada pela graça do Seu Espírito Santo, que tem aquecido nossos corações em dias difíceis, em dias alegres. Obrigado, Senhor, por nos guardar embaixo de Suas asas e guardar a nossa família e todos aqueles que amamos. Obrigada, obrigada, Senhor, por estar sempre do nosso lado. Perdoai os nossos pecados e nos guiai por toda a vida. Guiai sempre pelo caminho do bem, sempre pelo caminho que devemos seguir. Obrigada, Senhor, por tudo. Amém. Crianças, beijo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais.